E a gente vai se conectar agora com Paola Cuenca, aqui no Poder Expresso, chegando aqui no nosso estúdio do News em Brasília. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde para você também, Jesus, para quem está nos acompanhando. É dessa forma, então, Paola. Polícia Federal querendo uma presença ali um pouco mais efetiva de policiais para evitar o risco de fuga. E a PGR passou um conjunto de recomendações no seguinte sentido: olha, não precisa tanto, mas é bom a gente ficar de olho desse jeito e desse jeito. E aí eu quero que você detalhe para a gente, por gentileza, minha amiga. Bom, é isso mesmo. A Polícia Federal havia solicitado que, na verdade, ficasse um policial dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para se fazer o monitoramento. O próprio diretor-geral da PF, Andrei, havia apontado situações, por exemplo, de como a tornozeleira eletrônica, falha de sinal, pode ser interpretada ali alguma falha de contato com o serviço da Secretaria de Administração Penitenciária, poderia ser entendido como uma falha de sinal, mas, no caso, poderia ser uma tentativa de rompimento, por exemplo, dessa tornozeleira eletrônica. Toda a questão foi levantada por conta da proximidade do condomínio onde Jair Bolsonaro mora e o setor de embaixadas aqui em Brasília, o que de carro vai dar um trajeto de cerca de 10, 12 minutos. E, portanto, havendo ali algum tipo de alerta a respeito dessa tornozeleira, a preocupação era sobre o quanto poderia haver o tempo de deslocamento de policiais para irem até lá e checar, de fato, o que está acontecendo nessa situação. E, bom, diante disso, o ministro Alexandre de Moraes já havia colocado policiais penais ali em volta do condomínio para fazer essa checagem. Só que Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, falou: olha, mas acho melhor ter um policial ali dentro da casa, reforçar a possibilidade de haver alguma tentativa de fuga, sair por algum outro espaço da casa, que não aquele que estão os policiais colocados. O que a Procuradoria-Geral da República traz agora nesse posicionamento, que vamos lembrar, é um posicionamento da PGR, não significa que o ministro Alexandre de Moraes vai seguir aquilo que foi colocado pela PGR, mas é um posicionamento importante, é o órgão de acusação, é o órgão que apresentou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado. O que eles colocam ali, por meio do próprio PGR, Paulo Gone Branco, é que, na verdade, ainda que se possa fazer esse monitoramento maior de Jair Bolsonaro, que seja um monitoramento das áreas externas, do quintal, de outros pontos da casa, que não aquele em que já há policiais penais posicionados ali na frente, do outro lado da rua, para a vizinhança, mas não se fala em recomendação a respeito de policiais ficarem dentro da casa. E é importante a gente lembrar que no próprio posicionamento anterior da PGR, em que eles haviam falado sobre, de fato, a necessidade de haver um monitoramento com equipes 24 horas por dia ali de policiais, ainda assim a PGR já havia colocado sobre a necessidade de se respeitar a questão da privacidade do lar e, ao mesmo tempo, de não se incomodar os vizinhos. Então, a PGR segue o que já havia colocado em posicionamento anterior, no sentido de haver essa questão da privacidade do lar de Jair Bolsonaro. Então, não há uma recomendação sobre policiais ficarem ali dentro, há, então, uma divergência de posicionamentos, entendimentos entre PGR e Polícia Federal. E agora cabe esperar qual vai ser a decisão, de fato, do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste inquérito que corre ainda no Supremo Tribunal Federal, para saber o que a gente vai ter por esses próximos dias que já são, como a gente está acostumando a falar, as vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paola Cuenca, a PGR, o PGR, quando a gente fala do Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, ele também coloca ali uma observação, né? Não significa que ele não possa vir a mudar de ideia. Isso a gente sabe, PGR sempre muda de ideia, a depender das circunstâncias, mas ele fez questão de deixar isso claro ali nessa manifestação, né? Isso, até tem aqui uma parte que eu estava buscando, ele fala assim: não se aponta uma situação crítica de segurança no interior da casa. Ao que se deduz, a preocupação estaria ali ao controle da área externa, contida na parte descoberta, mas secada de terreno, ou seja, o quintal, né, da casa, que confina com outros tantos de iguais características. Certamente, porém, há que se ponderar a expectativa da privacidade também nesses espaços, ou seja, ainda que se fale em tentar ter um monitoramento maior dessa área de quintal, que tem um muro, mas ainda é uma área interna da casa, ainda o respeito à privacidade também ao se fazer esse monitoramento. E daí, descreve ainda o Procurador-Geral da República, os agentes, porém, devem ter o seu acesso a essas áreas livre de obstrução em caso de pressentida necessidade, ou seja,
Se os agentes que já estão fazendo ali aquele monitoramento, os policiais penais, entenderem que tem uma movimentação esquisita, tem algo acontecendo, eles têm que ter essa passagem, então, já autorizada de antemão para poder acessar esse espaço interno da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não que eles permaneçam 24 horas por dia dentro desse espaço. Segue o PGR. O monitoramento visual não presencial em tempo real e sem gravação da área externa à casa contínua no terreno cercado, ou seja, o quintal, monitoramento ali por meio de câmeras em tempo real, mas sem gravar o que está acontecendo dentro da casa, também se apresenta como uma alternativa de cautela, segundo um prudente critério da polícia, num juízo sobre a sua indispensabilidade. Mais uma vez, o PGR coloca ali, olha, fica a critério da polícia entender se é necessário colocar uma câmera ali naquele quintal, mas de antemão dizendo que recomenda que essas imagens também, ali do interior da casa, do quintal, da área descoberta, também não sejam imagens que fiquem gravadas e armazenadas, também não respeita a privacidade do ex-presidente. Para a gente entender então, Paola, a gente fala de policiais federais, fala também de policiais penais federais e ainda policiais penais do Distrito Federal. São 3 carreiras policiais, 3 categorias policiais distintas aqui. E eu queria que você explicasse para a gente quem efetivamente está em ação atualmente ali nos arredores da casa de Jair Bolsonaro. Atualmente a gente tem os policiais penais aqui do Distrito Federal, até porque o próprio comando foi passado para a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Então, como o Bolsonaro já utiliza a tornozeleira eletrônica, os passos do ex-presidente em tempo real já eram monitorados justamente pela Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal, que junto com a tornozeleira de Jair Bolsonaro também faz monitoramento de mais de 1.000 tornozeleiras que estão em uso, inclusive muitas de casos de violência doméstica ligadas à Lei Maria da Penha, que também demandam justamente esse monitoramento em tempo real, a possibilidade da pessoa se aproximar de uma área, por exemplo, que ela está proibida de ter o acesso. E nesse sentido, ao ter essa solicitação de um monitoramento maior sobre risco de fuga de Jair Bolsonaro, primeira solicitação que aparece pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, envia a PF repassa ao Supremo Tribunal Federal. E então, o ministro Alexandre de Moraes, após a recomendação da Procuradoria-Geral da República, decide, de fato, pela necessidade desses policiais, então ele define que cabe aos policiais penais aqui do Distrito Federal fazer esse monitoramento das áreas ali próximas de Jair Bolsonaro e, mais uma vez, também deixando a critério da polícia o uso ou não de uniformes e o uso ou não de armamentos. O que a gente tem de registro é que, de fato, esses policiais penais eles estão trabalhando descaracterizados, ou seja, não estão com uniforme ali, com toda a identificação, até para tentar fazer de uma maneira mais discreta, ainda que para quem conviva no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro, é claro, fica muito óbvio na medida em que você passa ali na rua do condomínio e vê aqueles agentes colocados na frente da casa do ex-presidente da República, fica claro que são policiais, mas o monitoramento é feito ali numa tentativa de ser algo menos chamativo possível a respeito dessa situação. Paola, a gente vem falando de risco de fuga apontado pela Polícia Federal, aquela história da minuta de um pedido de asilo político, documento de 33 páginas, que seria ali um rascunho do que poderia ser apresentado para o Javier Milei, presidente da Argentina. Olha, estou batendo a sua porta aí para você me oferecer asilo político, refúgio, para que eu consiga escapar de uma eventual prisão, condenação lá no Brasil. Só que a gente está falando de um trajeto, aí a gente fala de logística, né? Um trajeto relativamente longo, né? Você precisa pegar um meio de transporte, você precisa pegar a rodovia, bom, enfim, aí vai da criatividade, né? Do que foi a imaginação de cada um aí, que vai executar o plano de fuga ou quando a gente começa a imaginar como poderia ser também. Só que quando a gente fala das características de Brasília, não necessariamente a fuga vai ser dessa forma, poderia ser dessa forma, né, Paula? A gente está falando aqui de uma cidade que abriga as representações estrangeiras, que tem espécies de ilhas aqui, que como se na prática a pessoa conseguisse acessar um território estrangeiro, ainda que dentro do território brasileiro. E isso foi apontado pela Polícia Federal. E está evidente aqui também, mencionando episódios, Hungria e etc., aqui nessa manifestação da PGR. Eu queria que você explicasse para a gente como isso foi abordado por Paulo Gonet, Paola.
Pois é, Paulo Gonet ele não descarta de fato que há essa possibilidade de risco de fuga, de se chegar ao setor de embaixadas e até mesmo no que foi apontado pelo líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, seria um risco de fuga para a Embaixada dos Estados Unidos. Isso porque a gente sabe, volto aqui a falar, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, está nos Estados Unidos desde o começo desse ano, justamente fazendo articulações junto às autoridades estadunidenses para tentar levar sanções às autoridades brasileiras e pressões para tentar impedir o andamento dessa ação penal contra o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que havia sido apontado primeiro seria esse risco de uma fuga ao setor de embaixadas, mas para chegar à embaixada dos Estados Unidos com um consequente pedido de asilo político depois de uma vez ali dentro da embaixada. Mas o próprio PGR, ele relembra o episódio da Hungria, que foi um episódio, enfim, revelado sobre Jair Bolsonaro em meio a todas as investigações, operações a que era submetido nesses últimos 2 anos, ter passado 2 noites dormindo na embaixada da Hungria aqui em Brasília, que foi mais uma vez algo que levantou justamente uma suspeita de uma estratégia para tentar conseguir um abrigo dentro das embaixadas. Isso porque a embaixada, de fato, é considerada um território estrangeiro, ainda que dentro do nosso espaço. E daí eu vou lembrar episódios, por exemplo, quando a gente viu uma das crises na Venezuela, houve um grande debate sobre a questão da embaixada da Argentina, porque Milei começou a ter, enfim, embates com o presidente da Venezuela, Maduro, e nesse sentido houve uma questão ali sobre como ia ficar o espaço da embaixada da Argentina. O embaixador retornou ao espaço, mas ainda assim havia uma questão da inviolabilidade dessa embaixada, ou seja, é considerado um território estrangeiro, portanto, entrar numa embaixada sem a autorização do responsável por essa embaixada é considerado uma invasão a um território estrangeiro, ou seja, se torna uma crise diplomática. Não é simplesmente acessar um espaço, ou seja, não basta que a Polícia Federal tenha um mandado, por exemplo, de prisão e possa, por conta desse mandado, acessar uma embaixada e, com isso, fazer a prisão de quem quer que esteja por lá. É necessário ter a autorização do responsável pela embaixada para fazer o acesso àquele espaço, seja uma casa, seja um prédio, seja todo um espaço muito grande, como a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. E nesse sentido, então, o PGR relembra a questão do risco, não só sobre a Embaixada dos Estados Unidos, mas relembra esse episódio da Hungria de uma forma muito en passant. Ele não chega a citar o fato de Jair Bolsonaro ter passado noites ali na embaixada, apenas cita episódio recente relacionado à Hungria, e que daí a gente entende ser esse o fato, que enfim foi muito noticiado também no momento em que foi revelado. Então, mais uma vez, é por isso que a gente retoma sobre a questão ser não só a distância do condomínio onde Jair Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar com a Embaixada dos Estados Unidos, mas com o setor de embaixadas. O próprio Procurador-Geral da República fala sobre a articulação de Eduardo Bolsonaro, ainda que sem citar nomes, com as autoridades dos Estados Unidos, mas fala em autoridades estrangeiras que estão recebendo as informações a respeito do julgamento e justamente essa articulação, ou seja, o PGR não descarta que haveria a possibilidade de um risco de fuga para outras embaixadas, ainda que ele não cite isso com todas as palavras, é o que a gente interpreta desse texto, justamente por não fazer uma delimitação sobre a Embaixada dos Estados Unidos, citar o episódio com a Hungria e colocar de fato esse perigo ainda existente, mas não um perigo que faça a PGR entender pelo deslocamento de um policial para ficar internamente na casa de Bolsonaro 24 horas por dia. Paola Cuenca, participando ao vivo do Poder Expresso, agradeço demais pela sua presença aqui no SBT News, minha amiga, um ótimo trabalho para você e um excelente fim de semana. Eu vou pedir até uma parte, Jesus, porque é uma informação curiosa, acho que para o público, o Supremo Tribunal Federal divulgou que recebeu milhares de inscrições de público, de pessoas civis comuns, enfim, como pessoas que não fazem parte do jornalismo, não fazem parte do judiciário, para poder acompanhar o julgamento do ex-presidente e dos outros 7 réus que fazem parte do Núcleo 1. Ou seja, foram mais de 2.000 pessoas, foram mais de 3.350 pessoas inscritas para acompanhar esse julgamento presencialmente aqui no Supremo Tribunal Federal, uma procura muito alta. Nem todas as pessoas vão poder acessar o espaço, de fato o espaço é reduzido a um
cadeiras que estão ali colocadas na sala de sessões, cabem 150 pessoas, vai acontecer um rodízio, somente as 1.200 primeiras que se inscreveram vão poder acompanhar presencialmente, só que isso, claro, já é um prenúncio do interesse de como vai estar, de fato, a semana que vem ali no Supremo Tribunal Federal. Milhares de pessoas se inscreveram, centenas vão estar ali para acompanhar esse julgamento, fora advogados, fora a possibilidade de réus estarem ali, jornalistas, foram mais de 500 jornalistas credenciados para acompanhar esse julgamento, tanto jornalistas brasileiros quanto estrangeiros. Então, a próxima semana, como a gente já sabia, mas fica ali registrado em números, vai ser realmente um evento que vai chamar muita atenção de todo o país e também de outros países. Eu só não me inscrevi, Paola, porque eu sei que a sua cadeira está lá reservada, você vai e vai contar tudo pra gente. Tá lá reservados, os locais do SBT estão reservados, vou ter também reforço de colegas para acompanhar nessa missão, porque de fato vai ser uma missão, essa cobertura, uma cobertura bem complexa, mas todo mundo pode seguir acompanhando o SBT, porque a gente vai trazer todas as informações. Estamos conversados, minha amiga, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima sexta-feira para você. Bom trabalho. Até mais.